Olá pessoal, aqui é o professor Tiago. Estou gravando essa videoaula para os alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Abinara para auxiliar nas atividades que ficaram para casa. Eu costumo fazer esses vídeos quando preciso de alguma complementação ao que foi dito em sala de aula para que os alunos consigam fazer as atividades em casa. Então, relembrando o que nós fizemos em sala de aula, nós tratamos de uma trajetória. Nós falamos sobre a trajetória. Nessa trajetória, a gente marcava alguns pontos com certas placas, a gente chamou de placas, como se fossem uma rodovia, né? A gente fazia algumas marcações nessa trajetória. Essa trajetória tinha um sentido, um, um lado para onde a partícula poderia andar ou voltar nessa trajetória. E a gente imaginava uma partícula se movendo pela trajetória. Então, por exemplo, aqui é o marco zero, ou a origem dos espaços. Aqui seria menos 10 metros, aqui seriam 10 metros, e aqui seriam 20 metros. Então, a gente imagina, por exemplo, uma partícula que sai do menos 10, se movimenta, passa pelo zero, por exemplo, passa pelo 10 metros, passa pelo 20 metros e segue seu caminho. Ou essa partícula poderia também fazer o sentido contrário. Ao invés de ir no mesmo sentido da trajetória, essa bolinha também pode voltar. Ela pode sair do mais 50, por exemplo, estar voltando, chegar aqui ao 20 metros, passar pelo 10 metros, passar pelo zero e voltar ao menos 10. Assim como a gente faz em uma rodovia, quando vai de uma cidade para outra. Existe um marco zero e existem as marcações das quilometragens nessa rodovia. Aí, a partir dessa trajetória, a gente consegue analisar o movimento. Então, é isso que a gente vai fazer nessa videoaula. Vai analisar o movimento, só que com uma situação, é, uma característica própria, uma situação interessante que a gente vai estudar. Que, nesse caso, nesse estudo, a gente vai imaginar uma trajetória também. A gente vai imaginar uma partícula se movendo por essa trajetória, por exemplo, para a direita, conforme esses desenhos que eu estou fazendo, mas nós vamos imaginar uma segunda partícula se movendo no sentido oposto. Em algum momento desse movimento, essas duas partículas vão se encontrar em algum lugar aqui do espaço. Então, é isso que a gente quer estudar. Por que a gente está com duas funções horárias? Por que tem duas funções, professor? Porque uma função, essa de preto, por exemplo, está simbolizando essa partícula que eu desenhei de preto, né? Se movendo pela direita aqui, ó, indo para a direita. E essa outra função que está de laranja, eu estou representando essa bolinha vermelha que está indo de encontro com essa bolinha preta. Em algum momento elas vão se encontrar. Então, uma função serve para um movimento de uma partícula e a outra função serve para o movimento da outra partícula. É por isso que nós temos duas funções agora para a gente poder estudar. Outra diferença do que nós fizemos em sala de aula é que na sala a gente começou com a trajetória, depois da trajetória nós analisamos os valores na trajetória. Analisados os valores, a gente desenhou um gráfico que era uma reta, né? A gente conseguiu desenhar o gráfico a partir da trajetória. Agora nós vamos fazer... E depois do gráfico ainda tem mais um detalhe. Fizemos a trajetória, primeiro passo, segundo passo fizemos o gráfico, terceiro passo chegamos à função horária. A gente fez S, se eu não me engano era menos 20 mais 30t. A gente fez uma função dessa aqui.
Mas como que a gente fez? Primeiro, trajetória. Segundo, desenho do gráfico. Terceiro, achamos a equação horária. Agora, o movimento vai ser outro. Primeiramente, já temos as funções horárias. A partir das funções, nós vamos desenhar o gráfico. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro passo, fazer uma tabelinha com o tempo em segundos, nós estamos medindo o tempo em segundos, e o espaço em metros. Essa tabelinha que eu estou fazendo de vermelho, eu vou utilizar nessa função laranja. Os valores do tempo é habitual, sempre a gente começa com 0 segundos, a gente começa no tempo zero, é um momento que a gente liga o cronômetro e olha para o objeto em cima da trajetória. Então é o espaço inicial, é onde aquele objeto vai, de onde ele vai sair. Ele tem que sair do espaço zero necessariamente? Não, vocês precisam se recordar, e isso é muito importante, que naquela trajetória que a gente analisou em sala de aula, o objeto, a partícula saía do menos 20, ela não saía do zero. Então, não é porque o tempo é zero, que você está começando no tempo zero, que necessariamente o S vai ser zero. Tá? Isso é bem trivial e é bem importante para não errar os cálculos aí. E é o que geralmente gera alguma confusão. Bom, continuando. Se o meu tempo, aliás, vale zero, eu quero descobrir o S. Como é que eu faço? Eu faço S0. Por que eu estou colocando zero aqui? Eu estou colocando zero aqui no lugar de t, para fazer o cálculo. Igual a 8 menos 2. De novo, no lugar de t, eu estou colocando zero. Então, 2 vezes zero. E quanto é? 2 vezes 0 é 0 e 8 menos 0 é 8. Então, eu descobri que o meu espaço inicial vale 8 metros. Conforme a gente já frisou, não precisa ser zero. Você saiu de 8, mas o seu tempo é zero. Aí você vai para o tempo 1 segundo. Então, você vai fazer S1. E aí, 8 menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2 e 8 menos 2 são 6. Por isso aqui você vai colocar 6. E aí você vai fazer o S2. 8 menos 2 vezes 2 são 4. 8 menos 4 são 4. Então aqui você tem o tempo 2 e o espaço 4. Então você já conseguiu achar 3 pontos. O ponto A, que o par ordenado é 0 e 8. O ponto B, que o par ordenado é 1 e 6. E o ponto C, que o par ordenado é 2 e 4. Então, com esses pares, você consegue desenhar o gráfico. Mas nós vamos fazer também os pares para outra partícula. Conforme a gente viu, tem duas partículas nessa trajetória se movendo, e é isso que torna a situação um pouquinho mais interessante, que a gente quer ver onde elas vão se encontrar. Então, a gente vai colocar 0 segundos e vai fazer de novo o S0. E aqui, só que nesse caso, a função é diferente. Por que que a função é diferente? Porque é a função de outra partícula. Você não pode usar a mesma função, né? Então, você tem que colocar 1 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Então, aqui você descobriu que enquanto essa partícula da função laranja estava no 8 metros, essa aqui está no 1 metro, então ela está bem próxima da origem. Essa partícula da linha preta, ela está mais próxima da origem. Então, S1 vai ser 1 mais 2 vezes 1, 2, e vai ser 3 metros. Depois de 1 segundo, essa aqui vai estar em 3 metros. Então, veja bem, em 0 segundos, a partícula da função laranja estava em 8 metros. Depois ela veio para 6 metros. Depois ela veio para 4 metros. Então, quer dizer, ela está voltando, ela está saindo de valores maiores e descendo para valores menores. Essa aqui está fazendo o oposto, elas estão andando em sentido contrário. Ela estava, no tempo zero, ela estava em 1 metro, no tempo 1, ela está em 3 metros já. Então, quer dizer que ela está indo ao encontro da outra partícula. Quando a gente tiver 2 segundos, a gente vai ficar com S2, 1 mais 2 vezes 2, que são 4, mais 1, 5. Aqui vão ser 5 metros. E aí a gente já encontrou mais 3 pares. A gente vai chamar de ponto D,
O ponto D vai ser 0 e 1. Ponto E vai ser 1 e 3. Ponto F vai ser 2 e 5. Então, a gente tem esses pontos. Eu já deixei o gráfico aqui para andar um pouco mais rápido, né, para agilizar. Eu só vou pegar os pontos e colocar e copiar aqui para poder ficar mais visual o que a gente está fazendo, né? Senão a gente não encontra direito o que está acontecendo. Então, só um instante, por favor. Aqui, ó, os valores deste gráfico e os valores do outro gráfico. Então, deixa eu copiar aqui e lançar para cá. Muito bem. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor a visualização. Então, tá aí. Com isso, a gente consegue olhar para o gráfico. Vamos dar uma olhada aqui no laranja. Eu fiz de propósito, né, a função laranja, obviamente, é esse gráfico laranja. Então, no tempo zero, está em 8 metros. O tempo está sendo marcado aqui, ó, no eixo horizontal, nesse eixo que está deitado. Então, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5. Então, 0 segundos é aqui, você tem que achar o S, é o espaço em metros. Então, é aqui, ó, são 8 metros. Veja como combina, 0 e 8, são os pares ordenados certinho. Esse aqui é o ponto A. Agora, 1 e 6, você vem aqui no 1 segundo e encontra 6 metros. Então, este é o ponto B. No gráfico laranja, que é a função que a gente está fazendo. Bom, cuidado, isso aqui não, essa reta não significa a trajetória da partícula. A partícula não está descendo uma ladeira de maneira reta, desse jeito, não está descendo um morro retinho assim. A partícula está descrevendo uma trajetória que eu nem conheço, como é exatamente essa trajetória. O que representa esse gráfico é unicamente a relação que existe entre o tempo e o espaço, tá? Bom, 2 segundos, o tempo 2 segundos aqui, né, a gente encontra aqui o ponto C, esse é o ponto C, em 4 metros. A mesma coisa acontece com a função que está na cor preta. 0 segundos, nós estamos em 1 metro. Esse é o ponto D. Depois de 1 segundo, nós estamos aqui em 1 segundo, nós estamos em 1 metro, em 3 metros, aliás. 1 segundo, 3 metros. Esse é o ponto E. E por último, 2 segundos, a gente encontra aqui o ponto 5 metros. Esse é o ponto F. Bom, o que tem de interessante é que esses dois gráficos se intersectam nesse ponto, que a gente não sabe qual é, né? Porque aqui não tem os valores desse ponto. Mas existe um método para descobrir esse ponto aqui. A interseção de dois gráficos, de duas retas, que tem essas funções, cada uma tem a sua função, a sua equação, como que a gente descobre essa interseção? A gente realiza o seguinte cálculo. 8 menos 2t é igual a 1 mais 2t. Professor, mas aqui ó, você colocou t' e aqui você colocou t, não é diferente? Não são diferentes, por quê? O tempo está sendo medido no mesmo cronômetro, vamos dizer assim. Então, uma partícula está andando para a direita, a outra está voltando para a esquerda, mas o tempo elas estão em lugares diferentes, mas quando elas se encontram no mesmo lugar, o tempo é o mesmo. Quando elas estão em lugares diferentes, é, você não pode fazer essa comparação direta, mas quando elas estão no mesmo ponto no espaço, significa que é uma simultaneidade, é uma coisa simultânea. Então, o tempo é o mesmo, por isso que a gente usou a mesma letra t para as duas equações. Enquanto aquela era t', a gente colocou t.
Bom, e aí? Aí a gente tem que resolver. A gente vai ficar com 8 menos 1 igual a 2t mais 2t. E aí ficam 7 igual a 4t, e aí fica t igual a 7 quartos. Bom, 7 dividido por 4 seria 7 sobre 4, 1 vezes 4, 4, sobra um 3, aí fica 30, 7 vezes 4, 28, sobra um 2, abaixo o zero aqui. Então seria 1,75 segundos. 1,75 aproximadamente aqui. A gente vem até aqui. É justamente onde está essa interseção. Só que a gente não quer saber só o tempo que elas se encontram. A gente quer saber, na verdade, é o espaço, onde elas estão, onde é o encontro delas. Aí, eu vou apagar um pouco aqui para dar um espaço. Vou apagar isso aqui que a gente não vai usar. Deixa eu até tirar isso aqui também. Muito bem. Aí o que a gente faz? A gente pega uma das duas funções e substitui os 7 quartos. Então, nesse caso, eu vou pegar a função laranja mesmo, tanto faz, né? Então, o S de quem? De 7 quartos, do tempo 7 quartos, é igual a 8 menos 2 vezes 7 quartos. Então, vai ficar o S de 7 quartos é igual a 8 menos. Aqui eu vou simplificar o 2 com o 4, nós vamos ficar com 7 meios. Então, vai ficar o espaço de 7 quartos, ou S de 7 quartos, igual a 8 menos 3,5. 8 menos 3,5, 4 metros e meio. É justamente onde acontece esse encontro das duas partículas, em 4 metros e meio. Então é isso. Além disso, né, na aula, a gente também vai precisar, a gente vai ter um exercício disso aqui, de encontro de partículas, então espero que vocês consigam fazer através dessa explicação, usando as duas funções, igualando as duas funções, achando o tempo e o espaço, dessa forma. Não é obrigatório desenhar o gráfico, tá? Eu fiz o gráfico só para ficar mais visual, mas se você quiser fazer só os cálculos, também pode. Agora, outra coisa que a gente vai precisar para resolver os exercícios propostos é velocidade escalar média. Velocidade escalar média, a gente vai chamar de VM. Como é que a gente calcula a velocidade escalar média? A gente pega numa determinada trajetória. Bom, deixa eu apagar aqui essa parte que eu consigo fazer aqui, tá? Para a gente poder organizar um pouco melhor, explicar o que é velocidade escalar média. Então, vou fazer até diferente, vou fazer aqui. Então, o que a gente está vendo agora nesse slide? Velocidade escalar média. Tá? Bom, tem uma trajetória, a gente tem a origem dessa trajetória e tem um espaço, por exemplo, 10 metros, e um outro espaço, por exemplo, 30 metros, uma outra marcação na trajetória. E a gente tem uma partícula transitando por essa trajetória, só que ela foi marcada quando ela estava aqui em 10 metros e quando ela estava aqui em 30 metros. Vamos supor que aqui foi o tempo inicial 0 segundos e aqui foi o tempo 5 segundos. Então quer dizer que ela demorou 5 segundos para sair daqui até aqui. E o espaço que ela andou, então a gente vai calcular o ΔS, que é a variação de espaço, que é o S final menos o S inicial. O ΔS que essa partícula transitou foi 30 menos 10, 20 metros. Essa partícula transitou 20 metros. Em compensação, o ΔT, que é a variação do tempo, é o tempo final menos o tempo inicial.
Então, o ΔT dessa partícula é 5 menos zero. Então, a variação do tempo são exatamente 5 segundos. E aí, professor, o que significa velocidade escalar média? A velocidade escalar média é justamente a variação do espaço sobre a variação do tempo. Quer dizer o quê? Quanto variou a quanto foi a média, a velocidade média dessa partícula e quanto ela variou no espaço pela variação do tempo. Então nós temos 20 metros sobre 5. A velocidade escalar média dela é 4 metros por segundo. Então, para ela conseguir fazer esse movimento em 5 segundos, para ela conseguir andar, é, aqui são 20 metros, né? Essa variação aqui são 20 metros. Para ela conseguir andar 20 metros em 5 segundos, se ela fizesse esse movimento constante, se ela andasse 4 metros por segundo, ela conseguiria realizar esse movimento dessa forma. Então, por exemplo, depois de 1 segundo, ela estaria em 14 metros. Depois de 2 segundos, 18 metros. Depois, em 3 segundos, 22 metros. Depois, em 4 segundos, 26 metros. E no quinto segundo, ela estaria em 30 metros. Tá? Então, em 5 segundos que ela gastou, andando 4 metros por segundo, ela consegue fazer os 20 metros. Isso significa velocidade escalar média. Da mesma maneira, nós podemos pensar no conceito de aceleração média. O que vem a ser a aceleração média? É justamente, nós vamos representar pela letra A, M, aceleração escalar média, tá? É importante essa palavra. Em sala nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre o que significa esse escalar. Então, a aceleração média é o ΔV sobre ΔT. Mas o que significa ΔV, professor? ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, tá? E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Então, da mesma forma que a gente faz a aceleração média, a gente pode aliás, a velocidade média, a gente pode fazer a aceleração média, só que aí a gente vai buscar a variação da velocidade, tá? Nós vamos pensar na variação da velocidade e não é na variação do espaço, porque aqui na velocidade escalar média a gente olhava para a variação do espaço. Aqui na aceleração escalar média, a gente olha para a variação da velocidade. Essa é a diferença entre as duas. Então, eu vou encerrar por aqui. São essas três coisas que eu considero importantes: a parte do encontro entre as duas partículas, a aceleração escalar média e a velocidade escalar média que vocês vão precisar para fazer os exercícios. Até mais!